É isso aí, a gente já voltou com o nosso Conexão Jovem e eu já quero logo de cara oferecer um presente para você, que é a revista Ensinos de Jesus, esse estudo que tem feito a diferença na vida de muita gente. Se você não sabe como lidar com as pessoas, não sabe como se referenciar, você pode buscar em Jesus uma forma de aprender simplesmente a lidar com pessoas diferentes, pessoas ricas, pobres, pessoas que têm pensamentos diferentes dos nossos. Jesus ensinava isso. Você pode acessar o nosso blog, receber essa revista na sua casa de graça. Agora, Vitor, eu queria entender mais de você. No primeiro bloco você citou várias pessoas que referenciam o seu estudo e eu queria saber onde que a gente pode buscar conhecimento, principalmente baseado no seu trabalho? Onde que a gente te encontra nas redes sociais? Maravilha. Tá, então, para me encontrar lá, Lê, é fácil. No YouTube a gente tem o canal Metaforando, né? Metaforando análises de linguagem corporal, fica mais fácil. No Instagram tem o metaforando.vitor, que é a minha conta no Instagram, do Twitter também. Aí lá eu sempre publico estudos, publico meus podcasts também, que também é Metaforando, então se procurar Metaforando na internet já vai achar tudo. Legal. Eu coloco também no canal do YouTube vídeos sobre dicas de comportamento corporal. Inclusive postei recentemente entrevista de emprego, relacionamento. Então, para quem quiser, Dicas específicas. Dicas específicas, que aí eu vou afunilando, coloco umas teorias específicas, né? Então, quem quiser, é Metaforando no YouTube, beleza? Metaforando. Que legal o nome. Como que veio esse nome aí na cabeça? É a primeira vez que me perguntam isso em uma entrevista. Ah, é? O metaforando é porque, na minha opinião, a gente nunca fala aquilo que a gente quer falar. A nossa verbalização ela é tudo uma metáfora e quem se expressa de verdade é o corpo. Então, a gente, sem perceber, está sempre metaforando. Olha essa é a minha opinião. Que legal. E olha, falando assim de frases, quando a gente pensa nessa questão da força da linguagem corporal e como ela realmente comunica muito, tem uma frase bem conhecida que diz assim, eu vou ler para não esquecer porque eu sei ela em espanhol, mas diz assim, suas ações falam tão alto que não consigo ouvir as suas palavras. Você acredita que a comunicação não verbal, a comunicação do nosso corpo, ela fala mais alto do que, até um pouquinho do que você falou até agora, do que as nossas palavras ou não? Sim, eu acredito que elas falam mais alto, porém eu acho que aí cabe a gente desenvolver um duplo senso de percepção ali, né? Porque às vezes, realmente, a gente está se deparando numa situação com uma pessoa que não sabe se expressar corporalmente, mas o conteúdo verbal da mensagem é interessante, é válido. Então a gente tem que entender que aquele é o jeito da pessoa de se expressar, por motivos da vida dela, ela se expressa daquele jeito, e analisar a palavra que ela está falando, né? Mas o conteúdo verbal em si. Mas eu acredito que primeiramente vem o corpo, involuntariamente, né? Em muitos casos, infelizmente, mas primeiro vem o corpo e depois as palavras. E uma coisa importante que eu acho que foi falado até com os meninos jovens aí, que é essa questão de, antes de uma entrevista de trabalho, por exemplo, a gente tem que se preparar psicologicamente para depois ter uma melhor linguagem corporal. É isso mesmo? Isso. Quanto que Sim. a mente realmente tem a ver na questão da nossa expressão? É que é assim, né? Sempre que a gente tem um estímulo no cérebro, o cérebro é construído de baixo para cima. Então a gente tem o cérebro trino, que falam, né? O reptiliano, o límbico e o neocórtex, que é a tampinha do cérebro. O neocórtex estão todas as nossas áreas de controle consciente, raciocínio lógico, funções executivas do cérebro. O sistema límbico, que é o miolo, onde é processadas as emoções, ele ativa primeiro, porque se a ativação vem de baixo para cima, aqui vai ser a última parte, para comunicação e tanto para perceber os sinais. Então eu vejo um estímulo, uma entrevista de emprego, o entrevistador falou, vamos lá, me fala sobre você. Tum! Nesse momento, minha amígdala, que é uma regiãozinha do cérebro bilateral aqui no meio do cérebro, né? Ela vai disparar. Medo, 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 se eu falar alguma coisa errada, meu Deus, depois que a gente vai começar a racionalizar. Então, como foi falado ali, corretamente, isso tem que ser preparado antes. 2 dicas que eu dou é a Power Pose, que é um termo de linguagem corporal, que é a postura da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, tanto faz, que é o peito estufado e a mão na cintura. A Power Pose, exatamente, isso aí, Janina. Você praticar ela 5 minutos antes da entrevista de emprego, 10 minutos, ou até fazer 2 dias antes, várias sessões, isso libera endorfina na sua corrente sanguínea e dopamina, que são hormônios neurotransmissores associados ao relaxamento muscular. Então, pode parecer uma coisa bem besta, eu sei, você ficar na frente do espelho assim, e depois parar e fazer de novo, mas funciona, né? Estudos mostram isso, um estudo, inclusive, recente, feito pela Amy Cuddy. E a imagem da entrevista, como num todo, sendo pequena.
Isso é um preparo de mindset que eu gosto de fazer sobre visualização corporal, que é você se imaginar sentado na entrevista de emprego ou qualquer outro momento que você ache difícil, se imagina sentadinho lá. Tira uma foto na sua cabeça daquele momento e vai imaginando que você está afastando aquela foto lá longe, bem pequenininha, deixando bem pequena. Conclusão. Quando você chegar no momento da entrevista, o seu corpo vai entender que aquele momento é pequeno, é um estímulo pequeno que não é tão grande para te deixar nervoso e ansioso. E aí você vai ficar mais calmo. Então, uma dica interessante. Agora, interessante que a gente tem que pensar bastante naquilo que vai ser essa situação estressante, né? Tem pessoas, e eu acho que eu sou mais desse tipo de pessoas, que quando a situação é meio estressante, a gente meio que não quer pensar muito nisso até não chegar na hora. Mas se faz isso, dá errado. Eu acho muito pior. É? Porque assim, quando você não... É aquela coisa, né? Por exemplo, se eu falar agora, para vocês dois, agora, sigam a minha regra, o que eu vou falar agora. Não pensem numa maçã vermelhinha agora. Não pensa, não visualiza, nem sente o cheirinho, nem o gostinho. Já foi. Porque o cérebro pula, não. O cérebro, para ele poder entender o que não é para fazer, primeiro ele precisa fabricar uma imagem mental. Certo? E aí existe uma coisa chamada metaconsciência, né? Ou a autoconsciência do cérebro. O cérebro ele tem noção sobre aquilo que eu estou pensando, é o pensamento sobre o pensamento. Se eu falo, eu só não posso gaguejar naquela hora, a primeira coisa que eu vou fazer, gaguejar. Já era. Então o cérebro ele fala assim, eu não posso gaguejar, o que eu não posso? Gaguejei. O próprio cérebro entendeu o que ele não pode fazer. Então, quanto mais contato você tiver e gaguejar, se for o caso, gagueja. Fica na frente do espelho gaguejando várias vezes, gagueja. O cérebro vai tirar o foco daquilo e aquilo vai virar um comportamento padrão. É uma dica que eu acho bem interessante. Até no nosso fluxo verbal. Tem pessoa que quer assim, eu quero falar pouco e rápido para eu não errar. Pelo contrário, quando você estiver treinando, treine o seu fluxo verbal falando de várias formas diferentes, rápido, devagar, para o seu cérebro ter mais informação. Se você guarda só uma informação, eu não posso gaguejar, é aquilo que vai acontecer. Se você guarda várias, falando rápido, devagar, mais alto, mais baixo, o seu cérebro tem um repertório muito maior para correr. E aí entra a memória muscular também. Memória muscular, exatamente. Da própria garganta, das cordas vocais, as pregas vocais, inclusive, que são músculos, né? Então, é realmente memória muscular e o medo de você não pensar numa situação, quando você tem contato com ela, o estímulo do medo naquele momento contrai a musculatura da garganta. Então, você vai falar mais fino e aí atrapalha tudo. A gente está chegando no final do programa, mas antes, bem rápido, mas antes, eu queria deixar uma dica para quem está aí na face da juventude, está querendo falar para uma pessoa que gosta, mas não sabe como, e está tentando treinar na frente do espelho, posição, Mulher Maravilha, Homem Maravilha, mas não está tão fácil assim, Vitor. Como que a gente faz? Essa dica é válida tanto para menino quanto para menina, tá? Então, focar em 3 coisas, basicamente. Postura, como sempre, ainda mais no caso dos meninos, que socialmente é mais visto e mais bem aceito uma postura elevada. Tassésica, que é a ciência que estuda os toques. Não se autopacificar. O que é a pacificação? É quando eu massageio uma parte do corpo com outra parte do corpo. Então, eu estou bem confiante falando com você aqui, tá? Eu não estou nem um pouco nervoso, viu? Então, postura aberta, nada de braço cruzado, postura elevada, membros soltos. Tassésica, não fique se tocando, não fique se apalpando. Isso também transmite o oposto, ansiedade. E a voz, falar devagar, calmo e respirando. Agora, se você quiser saber se a pessoa está na sua, né? Mas e aí, será que sim? Analisa a proxêmica. A proxêmica é a distância entre eu e a pessoa que eu tenho interesse. Em essência, quanto mais o estímulo é interessante, mais eu me aproximo dessa pessoa. Quanto menos interessante, mais eu me afasto dessa pessoa. Então, isso pode ser visto como um ponto favorável. A pessoa gosta de ficar perto de você, gosta de te tocar, sempre senta mais perto, vai mais próximo do seu lado. Essa pessoa realmente tem um interesse afetivo em você. Estufa o peito, não fica se tocando e fala com calma aquilo que você quer falar. Olha, aí ficaram várias dicas interessantes, mas sabe que, além de tudo que a gente está conversando aqui, nós acreditamos de que a Bíblia tem mensagem para vários assuntos e até assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia, como, por exemplo, a comunicação. Jesus, por exemplo, era um muito bom comunicador e ele sabia comunicar não somente com a voz, ele comunicava também com gestos e com várias formas que faziam com que quem estava aí recebendo a sua mensagem pudesse compreender melhor, se comprometer com a mensagem, enfim, entender melhor. Agora, não sou eu que vou falar. O pastor está aqui com a gente sempre tem ele aqui no programa e vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que podemos ver na Bíblia. Será que na Bíblia tem linguagem corporal acontecendo também? Vamos ver. Tudo bom, meus amigos? Um abração para vocês que estão aqui com a gente mais uma vez no Conexão Jovem.
e eu fico sempre muito feliz, já falei isso várias vezes e não canso de dizer, fico muito feliz de receber vocês aqui na minha casa, de estar aí com você, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja recebendo esse programa, juntos, mais uma vez, para termos aquela visão bíblica a respeito dos assuntos que foram abordados aqui. Nós falamos sobre linguagem corporal. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Eu sempre gravo esses vídeos aqui no meu escritório, né? Na minha casa, no meu apartamento. Aqui existe uma parte dos meus livros. Eu tenho livros espalhados pela casa toda, né? Aqui no meu lado tem mais livros. Aqui atrás aí dessa câmera aqui existem mais livros. Eu tenho livros na sala, no meu escritório, na minha casa, no meu quarto, né? Eu tenho livros espalhados aqui por todo lugar. Eu gosto muito de ler. E da minha biblioteca eu não tenho só livros teológicos, eu tenho livros de vários tipos. E eu gosto muito de psicologia também. Embora não seja psicólogo, nunca tenha estudado formalmente. Eu sou um curioso da área e gosto de buscar coisas que são úteis não só para o meu trabalho, mas também para o meu próprio autoconhecimento. E eu tenho uma seção aqui de livros, aqui, ó, acho que olhando aqui assim, ó, é mais ou menos a partezinha que está aqui, assim, em cima. Eu tenho uma seção de livros aqui de psicologia, e eu tenho 2 deles que falam sobre linguagem corporal. E é muito interessante a gente ter consciência, não é, da maior parte da essência do nosso discurso ser dita por uma linguagem não verbal. A gente não fala. E muitas vezes a gente pode até ter um discurso bonito na boca, mas a linguagem corporal ela vai falar outra coisa, não é? Eu posso falar que eu gosto de você, que eu estou aqui à vontade, que eu estou bem, mas eu posso estar com o meu braço cruzado e meu pé apontando para a porta, né? Com vontade de sair, fechado pro diálogo e indicando aqui para onde eu gostaria de ir nesse exato momento, né? Ou então eu posso falar que eu não gosto daquilo, que eu tenho repulsa daquilo, aquilo para mim é uma coisa completamente horrível, mas toda a inclinação do meu corpo e toda a minha postura está aberta e voltada para aquilo que eu digo que eu não gosto. A gente se trai muitas vezes, né? Porque o nosso discurso é o politicamente correto, é aquilo que é preparado para poder agradar os que estão no momento à nossa volta. Mas a essência do nosso corpo não foi feita para mentir. E a gente não consegue enganar. Embora as convenções sociais nos forcem, nós não conseguimos enganar. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu vou mais além do que simplesmente a linguagem corporal aplicada nos relacionamentos. Eu estou dizendo aqui aquilo que diz respeito à nossa vida. Você pode dizer uma coisa com a sua boca, você pode professar a fé, você pode confessar aquilo que você acredita, você pode até desenvolver hábitos, né, de frequência a lugares religiosos, você pode até ter a Bíblia na sua mão, você pode até conhecer versos de cor ali do texto que você aprecia e usar isso para as pessoas, mas a forma como você vive, a maneira como você existe, aquilo que é o foco principal dos seus pensamentos, aquilo que chama a tua atenção, aquilo que faz com que o seu corpo se abra, se incline, aquilo que faz com que você realmente deseje de verdade como parte ali que alimenta a sua essência, aquilo vai dizer para você quem de fato é o Senhor da sua existência. Não adianta só falar, mas é a vida que mostra. Paulo tem um texto muito bonito na segunda carta aos Coríntios que ele escreve. Ele diz assim, 2 Coríntios 5, verso 20, ele fala, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O que é interessante aqui nesse texto? Paulo fala da nossa união com Cristo. Estar unido a Cristo não é simplesmente acreditar nele, é você incorporar na sua vida a vida dele. É por isso que eu represento Jesus, porque a vida de Cristo é vivida agora na minha vida. Uma vida de autoabnegação, uma vida de dedicação, uma vida voltada para o outro, uma vida até mesmo de autossacrifício em nome daquilo que eu sei que é correto, aquilo que eu sei que é bom. Isso é o que Paulo diz, o estar em Cristo. Cristo se fez um de nós, para que nós agora compartilhássemos a natureza dele. E dessa forma nós nos tornássemos a justiça de Deus aqui nesse mundo. Nós agíssemos em prol da justiça, nós fôssemos a manifestação do evangelho aqui nessa vida. Então não é simplesmente dizer que crê, não é falar, não é um discurso, ou não é muito menos um assentimento intelectual com um conjunto de doutrinas e de regrinhas que vai fazer de você um cristão. Mas é você incorporar Jesus na sua vida, é estar nele, é ele em você, e com todo o seu ser,
com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, como Jesus diz. Você viver a vida de Cristo aqui, viver o Evangelho. Essa linguagem corporal fala mais do que discurso. De discurso o mundo está cheio, discurso religioso é o que mais tem hoje em dia. Mas pessoas que radicalmente vivam o Evangelho é o que o mundo precisa para poder acreditar na força da palavra do Senhor. Que você seja assim. É o que eu desejo para todos nós, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Muito obrigada, pastor Marcelo. E realmente, quando a gente fala de coerência, não sei se é essa a palavra certa em português, mas é isso mesmo, né? A gente fala sobre viver, sobre realmente mostrar na nossa linguagem não verbal aquilo que está acontecendo lá dentro da nossa cabeça. Aí, uma coisa que o pastor falou, Vitor, foi que a gente tem dificuldade para mentir. Parece que o corpo humano não sabe, né, cobrir essa mentira, né? Como você enxerga isso no teu trabalho, no teu dia a dia? Se alguém quiser ser realmente coerente, mostrar aquilo que acredita, aquilo que ele quer ser por dentro, por fora também, o que ele tem que fazer? Olha, eu acho que o primeiro ponto de consciência corporal é você se resolver mentalmente primeiro, né? Porque muitas das dualidades corporais, isso a gente chama em linguagem corporal de impasse, a gente vê isso muito em loja de roupa, quando a mulher quer comprar, mas ela acha que o negócio é muito caro. Então ela fica com o corpo avançando e o pé para lá, então ela fica para cá e para lá. Isso se chama impasse corporal. Para a gente resolver o impasse, a gente tem que resolver um nó aqui primeiro, né? Então, para isso, entra até o que foi comentado com o vídeo do pessoal da faculdade. Você parar para se entender primeiro, se questionar psicologicamente primeiro, antes dos eventos, para o seu corpo poder acompanhar, porque o seu corpo não tem culpa, entendeu? Ele involuntariamente ele vai seguir o que você colocar. Excelente, Vitor. É isso. Excelente, Vitor. Muito obrigada. Aprendimos bastante no programa de hoje. Também foi aí muito legal, Prazer. Alessandro. E pessoal, fica a dica aí para quem quiser, segue lá o Vitor nas redes sociais e aprende mais sobre essa linguagem corporal, uma coisa muito importante e muito também útil, né, para nosso dia a dia. Obrigada, Vitor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ali. Obrigado, Foi Janina. um prazer. E olha só, a gente já vai agora se despedir, acabou o programa, mas ó, fica o convite para a semana que vem. Temos mais Conexão Jovem aí, especialmente preparado para você.